Mas antes de falar dos efeitos da psicanálise, eu quero discorrer um pouquinho, eu quero dividir em 4 pontos, tá? Como que a modernidade está hoje, tá? O que faz com que as pessoas procurem uma análise, a eficácia do inconsciente, tá? O que é o inconsciente, qual é a sua eficácia na análise, o trabalho sobre o gozo, tá? Que também é feito na análise, não somente um trabalho com o inconsciente, mas um trabalho a respeito do gozo e quais os efeitos da análise. Tá? Como podemos ler a consequência do fato das pessoas hoje em dia se contarem cada vez menos? Da cultura do narcisismo, da propagação desmedida das selfies, da pressa em consumir, da palavra esvaziada de sentido, da não responsabilização pelos atos, de não se darem conta do que dizem. Tudo isso tem lugar, né, ainda hoje, porque muitas pessoas não sabem que os seus ditos, que aquilo que eles falam, afeta a sua vida, né? Afeta ao seu corpo e, consequentemente, o seu comportamento. Como eu disse, os ditos marcam o seu corpo como brasa abrindo feridas, fazendo uma alteração de um órgão, enlouquecendo outros órgãos, desorganizando o seu pensamento, produzindo doenças psicossomáticas graves, desorganizando o pensamento, causando depressões, ansiedades desmesuradas, né? Que vocês sabem que a ansiedade é comum ao ser falante, todos temos, em alguns momentos. Por exemplo, agora, eu estou com um pouquinho de ansiedade, estou falando com um público que eu não conheço ainda, é natural, e é importante que isso aconteça. A ansiedade faz com que a gente, em alguns momentos de medo, né? O hormônio do estresse faz com que a gente corra e a gente haja, em vez de ficar paralisado. Mas hoje em dia o que a gente vê é um exagero, quer dizer, uma ansiedade desmesurada, né? Galopante, né? A ponto de obstaculizar algumas pessoas, né? Com que elas trabalhem, com que elas estudem, com que elas estejam nos relacionamentos sociais, né? Isso tudo acontece, como é que eu leio, né? Como é que a gente lê? Porque o efeito de colocar-se como um sujeito individualizado, como um objeto descartável, custa muito caro. E assim, em muitas palestras, né? Vocês já devem ter ouvido falar, qual o efeito, hoje em dia, para todos nós, da cultura em que vivemos, tá? Dessa propagação de que a gente tem que trabalhar e não ter tempo para usufruir do que a gente trabalha. Tá? Que a gente tem que consumir e ser consumido, né, por essa indústria que empurra cada vez mais que as pessoas troquem de celular muito rapidamente. Por quê? Porque depois de um ano já ficou obsoleto. Troquem seus computadores e muitos fabricantes fazem o celular de uma forma as pessoas sejam obrigadas, sim, a trocar de modelo. E aí as pessoas vão em busca para quê? Porque se sente fora, né? Marginalizado se não estiver pertencendo àquele grupo que compra o celular da marca X, Y, Z. Ou que tem um carro do ano, ou a TV de tela, nem sei qual que eles já estão, né? Tela plana, 4K. Não, cada ano é mais um modelo novo, né? Quantas vezes a gente escuta alguém dizer, no meu tempo, tá? Uma pessoa com mais de 60 anos, no meu tempo que era bom. Como assim no seu tempo? Esse também é o seu tempo. Tá? Uma coisa é dizer, quando eu era criança, no meu tempo de infância, quando eu era um menino, é diferente de dizer, no meu tempo, no saudosismo. Muitas vezes o que acontece quando alguém se aposenta? Depressão. Adoece. Isso, depressão. Outra moeda corrente, né? Nós temos a ansiedade desmesurada e a gente também tem uma sociedade depressiva. Muitas pessoas têm. Hoje em dia a gente escuta até falar, não sei se vocês já ouviram, de bebês. Já ouviram? Bebês com depressão? A gente não lê como depressão.
produção, mas a indústria farmacêutica, não sei se tem médicos ou psiquiatras aqui, não? A indústria farmacêutica anda de mãos dadas, justamente propagando, né? Que as pessoas estão cada vez mais deprimidas. Muitas vezes, vários médicos, não sei se vocês sabem também, devem saber, diagnosticam, né? Chega um paciente, doutora, eu estou mal, estou sem vontade de fazer um monte de coisas. O que aconteceu? Meu marido morreu, meu avô morreu, eu sou antidepressivo. Como assim? O DSM, tá? O manual, né, de diagnóstico de saúde mental, o luto, não sei se vocês viram essa última revisão, 2 semanas. Como pode, gente? Existe um tempo, o luto tem um trabalho do luto, um trabalho que precisa ser decorado. Isso não é cronometrado. O que os pacientes falavam era aquilo que eles colocavam no seu corpo. Porque não tem outro que sofre, né? A gente sofre no corpo. É isso? Que seja pensando, pensamento obsessivo, a pessoa não para de pensar, fica prisioneiro dos seus pensamentos, que seja com crise de ansiedade, que seja caído, né, em relação à lei da gravidade, alguém que fica deprimido, que cedeu tanto ao seu desejo a ponto de não levantar da cama. Dizendo isso, né, que o que a gente sofre tem a ver com o que a gente diz, não quero que vocês pensem, porque não se trata de desmerecer, óbvio, o funcionamento orgânico, tá? A química cerebral. Então, a medicação, ela traz um efeito, sim. Nós não somos contra a medicação. Nós somos contra a medicação desmedida. O exagero de alguém que está triste ter que tomar um antidepressivo. Que alguém achou que essa pessoa está deprimida. O que as pessoas sofrem tem a ver com o seu psíquico. E é o psíquico que manda a mensagem direta para o corpo. E aí o corpo não funciona. Como eu falei, os órgãos podem enriquecer, podem abrir feridas. Quantas pessoas, né, que produzem um câncer e não entendem o porquê daquilo, fazem um tratamento quimioterápico, radioterápico. E eu já escutei de alguns oncologistas dizendo, um paciente que se cura é um paciente que, de alguma forma, faz uma mudança na sua vida. Tá? Aqueles que fazem somente o tratamento quimioterápico, radioterápico, e não mudam nada, o que acontece muitas vezes? Ele pode até curar aquele câncer, mas ele faz um recidivo, tá? Ele faz um câncer de outro órgão. Por quê? Porque algo precisava ser trabalhado, precisava ser dito e não foi. Como não foi dito, foi direto. Depois da descoberta de Freud, a humanidade não foi mais a mesma. Ele introduziu uma subversão na sociedade burguesa. Promoveu um abalo no seu narcisismo, pois descobriu que o eu de cada um não era senhor da sua própria moral. Um outro fala além de mim, e aqui eu já estou falando de Platão. Um outro fala além de mim, existe um outro em mim, outro enquanto grande, tá? Um grande outro. Lugar da estrutura, lugar da linguagem. Não sou dono de todas as minhas escolhas, foram e continuam sendo os questionamentos. E mesmo, psicanálise é nova, né? Mas mesmo com todo o trabalho de Freud, e mesmo no trabalho de Lacan, e esse nosso trabalho hoje, né, de quem é psicanalista, né, que a gente precisa falar do que fazemos, porque é muito comum os pacientes chegarem e não saberem o que é uma análise. Né? Eles acham que é uma consulta psiquiátrica, eles acham que a gente vai medicar, não sei se vocês têm isso na prática de vocês. Doutora, você vai passar a medicação para mim? Não, eu vou passar para o psiquiatra, então eu medico. Ah, mas eu vou me curar. Como que eu vou me curar? Somente falando? Ora, é um desconhecimento dessa pessoa, né? Depois vai se dar conta de que é falando que vai produzir significantes, justamente para fazer a cadeia significante desvalorizar. É falando que as pessoas vão falar coisas novas e vão se orientar no que dizem e assim vão se orientar na própria vida. Não é incomum que os pacientes cheguem
desorganizado, vão falar que minha cor foi descabelados, entendeu? Sem brilho no olho. Gente, quem tem a experiência de atender, a pele opaca. Por quê? Porque o significante, ele encarna o corpo. Assim como eu falei, abre ferida e também apaga o olhar, apaga o brilho da pele. Então é muito comum que depois de algum tempo, os pacientes fiquem quase irreconhecíveis, né? Quando alguém encontra, né, um desses pacientes, mas como que está acontecendo com você? Você está tão diferente. E algumas pessoas ainda têm vergonha de falar, eu estou fazendo análise, estou fazendo análise, estou falando sobre mim, estou produzindo novos significantes, está descobrindo o porquê não andava, o porquê não tinha sucesso, enfim. É relativo, né, falar de sucesso, mas por que não ia bem um relacionamento amoroso, por que não tinha escolhido a sua profissão, ou por que dizendo que queria fazer uma X faculdade, uma faculdade X, fez várias tentativas e não conseguiu entrar. Então, são pacientes que depois descobrem que não era o curso que queria, que era um curso que o outro tinha escolhido para ele, geralmente os pais, né? O curso que o pai queria ter feito não fez, o que a mãe queria ter feito não fez, colocou essa carga emocional, esse desejo ali, muitas vezes nem é falado diretamente para o filho, né? Mas imagina, uma criança, né? Vai crescendo e o discurso parental fazendo com que ela escolha uma profissão que a família quer que ela escolha, não aquela que realmente ela quer. Essa revolução, né, que Freud proporcionou possibilitou que muitos se livrassem de ficar relegados a sofrimento atroz, trazendo uma outra possibilidade de existência. E é claro que isso suscitou críticas e perseguições de outros que tentam ainda hoje em dia sistematicamente provar que a psicanálise não existe. Então já dá para desconfiar como um discurso, né, ele quer provar que a psicanálise não existe. Por que alguém se incomodaria? Então, assim, a psicanálise ela suscita o amor, o ódio. Indiferença nunca, não é? As pessoas não são indiferentes. Ou amam, ou odeiam, não quero saber de psicanálise. Tem pessoas que vocês, familiares, amigos, devem olhar e dizer, como que essa pessoa consegue viver dessa forma? Como que consegue sofrer tanto e não fazer nada para mudar essa situação? Então, Freud já, em 1900, deu a resposta. Por quê? Porque todo sofrimento traz uma satisfação. Ele é um substituto de uma outra satisfação, satisfação sexual. Como eu disse, comumente o padecimento do paciente já data de longo tempo e chega num determinado momento que ele não suporta mais. Algo o desestabiliza. Quer dizer, antes o sintoma, o sofrimento dele fazia com que ele vivesse, que ele não se matasse, ele suportava. Chega num momento que ele não suporta mais aquilo e recorre a buscar uma ajuda. O que aconteceu ali? Se o sofrimento traz satisfação, por quê? Porque chega num momento que o gozo, que é, em outras palavras, né? Freud falou de uma outra satisfação, do mais além do princípio do prazer. O Lacan deu e colocou essa palavra nova, falou de gozo. O gozo é uma satisfação no desprazer, no sofrimento. Então chega um momento que o sujeito é desestabilizado pelo gozo e aí ele busca uma análise. Então antes disso ele fez várias tentativas. Uma nova mulher, um novo namorado, um novo casamento, uma nova viagem, enfim, várias outras coisas, substitutos, né? Até que isso não funciona mais. Uma nova droga, uma nova medicação, um novo telefone celular, enfim. O que ele aprende, né, na análise? No começo, os pacientes chegam, como eu falei, desorientados, desorganizados, sofrendo, e eles se queixam, né? Eles chegam como vítima do outro. Estou aqui porque sofro com meu pai, com minha mãe, com meu marido, minha mulher, meus irmãos, enfim. A sorte, o país, a economia. Então, a culpa é sempre do outro. O sujeito chega numa posição de vítima do outro. Na análise, ele vai se dar conta, porque essa é uma das funções do analista, logo quando o paciente chega, ensiná-lo que aquilo que ele diz tem consequências na vida dele. Não são meras palavras.
que as palavras são significantes. Elas não significam só uma coisa, né? E o significante representa o sujeito diante de outro significante. Então não é o significado, algo congelado. Sofro porque não me dou bem no trabalho. Entende? É uma resposta fixa. Sofro por conta disso. A análise vai possibilitar que o sujeito se dê conta e possa fazer uma demanda de análise. Que foi ali até o que a gente trabalhou na quinta-feira, sobre as entrevistas preliminares. O que são as entrevistas preliminares? Então, essa primeira porta de entrada do paciente na análise, que vem, se queixa, fala do que lhe acontece, o analista pergunta, pontua, investiga, chama atenção por uma determinada palavra que o sujeito significante, um determinado significante que o sujeito fala e não escuta. E geralmente as pessoas falam e não escutam o que dizem, né? Quando estão em análise, escutam o que dizem e o que os outros dizem, né? Como é possível que a fulana tenha um desconhecimento tão grande e não escute o que diz? Ora, tem desconhecimento. Por quê? Porque o que ela diz é inconsciente. E a maioria dos nossos atos, eles não são conscientes, eles são inconscientes. Muita gente não sabe porque gosta de determinada música, porque ama de um determinado jeito, porque gosta de um determinado tipo de homem ou de mulher. Isso tudo foi cunhado lá na infância, em relação aos seus primeiros objetos de amor. Aí tem gente que fala, mas Freud é pansexual, né? Não, mas Freud estava louco, ele só falava em sexo. Tem gente que fala, eu não quero saber de psicanálise. Ou então tudo é culpa da mãe, ou então tudo tem a ver com Caio. Não é tudo, mas muita coisa, né? 99%. Esses primeiros outros, por quê? Porque quando uma criança nasce, ela não sabe o que é o mundo, ela é um bebê, ela é puro órgão, não é? É puro órgão. É o outro, é a mãe que vai falar com ela, vai amamentar, vai dar um nome, se quiser a família vai dar um nome. Essa criança já foi falada, né? Ela já existia na linguagem, no discurso familiar. Ai, vai ser João, eu sou menino, vai ser João, vai ser Maria. Mas ela vai aparecer comigo, com a minha mãe, então com a minha avó. Então tem esses significantes que esperam esse pequeno ser. E esse pequeno ser, que não sabe fazer outra coisa a não ser gritar, né? A criança grita quando está com a fralda molhada. A criança grita quando está com fome. E esse outro, grande outro, tá, gente, como o Lacan chamou, esse grande outro recebe essa criança e interpreta. Bom, quem tem filho aqui vai saber do que eu estou falando, né? Esse choro é de xixi, está com a fralda molhada. Aí numa outra vez, e vai falar isso, e seu bebezinho, seu filho vai escutar. No outro choro, esse choro é diferente. Esse choro é de frio. E vai ser mesmo de frio. Da próxima vez que a criança estiver com frio, o choro vai ser aquele. Ou então, esse choro é de fome, ou esse choro é de dor. Então a mãe vai interpretando e vai dando esses significantes por esse corpo, que era um puro órgão, que passa a ser um corpo simbólico, banhado pela linguagem, banhado pelo discurso. Esse outro vai alimentar, vai assear, vai erogenizar o corpo desse filho. É a mãe que vai, quando amamenta, erogenizar a boca do filho. Quando limpa e banha o seu órgão, vai erogenizar esse corpo que era somente orgânico. E essas primeiras marcas, essas primeiras palavras escutadas, elas vão fazer ressonância na vida adulta, na adolescência e na vida adulta. O sujeito vai buscar os seus amores de acordo com essas primeiras marcas que foram colocadas no seu corpo, no seu psiquismo. Então, o analista pontua, interpela, pergunta e marca alguns pontos na fala do paciente. Né? O paciente se depara no dispositivo analítico que os erros lógicos, os esquecimentos, os sonhos, os lapsos têm um sentido. Aquilo que parecia louco, paradoxal, não tem nenhum sentido, nesse primeiro momento da análise o sujeito percebe que tem um sentido sim. Nada é por acaso. E uma palavra é em vão, porque ela não é uma mera palavra. Então aquilo que escapava ao sujeito, porque ele não tinha conhecimento na análise, no dispositivo, né? Através da transferência de trabalho, né? Porque existe uma transferência. Não se vai a qualquer analista. Né? Alguém escolhe esse analista.
Mas a transferência não está dada de antemão, mas algum nuance de transferência já tem. Ou porque um querido amigo faz análise e indica, é muito comum, né? Alguém faz análise, tem seus benefícios, indica para uma outra pessoa. Que se essa gostar e confiar nessa, vai, mas se não gostar dessa, não vai. Então, percebe? Já tem ali uma transferência. Às vezes é por causa do nome, às vezes é por causa do bairro, às vezes é porque leu alguma coisa, viu algum vídeo. Enfim, já tem um nuance de transferência. Nesse dispositivo, o analista ensinando a eficácia do inconsciente. Antes da eficácia é a existência, né? A existência do inconsciente. Porque o inconsciente no dispositivo analítico não é o mesmo fora do dispositivo. Fora do dispositivo tem a ver com fenômenos do inconsciente. Dentro do dispositivo é o inconsciente propriamente dito. Porque a gente não vai, o sujeito não vai saber o que ele disse, ele cometeu um lapso. Poxa vida, foi um lapso. Quando ele está em análise, ele até lê. Mas se ele não está em análise, ele não vai saber o que significa. No máximo, vai saber que foi um lapso. Em análise, ele vai saber por que ele falou aquilo. Por que ele sonhou determinada outra coisa. Fala em sonho, vou fazer aqui um comentário. Vocês já ouviram falar de sonhos lúcidos? Já? Você sabe o que significa? É uma técnica para ensinar as pessoas a escolher com o que elas querem sonhar. Isso vai totalmente ao contrário do que Freud ensinou. O inconsciente, como é que a gente sabe da sua existência? É porque ele está em algum lugar? Não. É através da fala do sujeito. Porque ele se manifesta através das suas formações, que são, como eu disse, lapsos, xistes, esquecimentos, o sonho e o próprio sintoma. Então, se a gente sonha porque tem um desejo inconsciente, e na análise a gente vai ler e vai dizer, poxa, por que eu sonhei com meu pai? Mas o sentimento não era que era o pai, era um tio. E aí na análise o sujeito vai contar isso e o analista vai convidá-lo e fale sobre isso. Com que você liga isso que você sonhou? Ah, não sei, é confuso. Então fala a primeira coisa que te passa a cabeça. Então esse paciente vai formulando um texto. Então o mais importante do sonho não são as imagens, né? É o que das imagens cada um vai falar. Ou qual o texto que vai ser escrito a partir dessas imagens e posteriormente decifrado. Então, o inconsciente ele é decifrado na análise, ele é construído, né? O paciente aprende o que é o inconsciente e ele é interpretado na análise. Então, para que a transferência tenha lugar, como eu estava falando, o sujeito que busca uma análise, ele supõe, né? Existe uma suposição. O Lacan chamou de sujeito suposto saber. Então, o analisando supõe que aquele que está ali sabe sobre ele. Aquele vai ajudá-lo a decifrar o seu sofrimento, por que ele sofre. Então, é uma suposição, é uma ilusão. O analista, ele não vai dizer, não sou eu que sei, quem sabe é você. Não. Mas ele também não vai dizer que é ele que sabe. Ele vai ensinar no analisando. Quem sabe, quem trabalha ali é o analisando. O analista não pode trabalhar se o paciente não fala com ele. Ele vai até onde o paciente conseguir falar para ele. Então, o sujeito suposto saber é o que faz com que alguém entre numa análise, né, passe do pedido da análise para a demanda de análise e depois, no decorrer da análise, esse sujeito suposto saber vai, então, o analista vai a esse lugar, mas depois ele vai ter que caindo desse lugar. Senão, a gente teria análises infinitas, né? Não se trata de ter análise infinita, e sim que ela tenha um termo, que ela chegue ao seu fim. Mas quando eu digo chega ao seu fim, é como Lacan falou, o atravessamento do fantasma, de alguém que chega no final de sua análise. Hoje em dia, quem chega no final de uma análise são os analistas. Esses têm que chegar no final da sua análise. Porque o sujeito que não é nem sujeito quando ele está na análise, mas alguém que se dispõe a ser psicanalista tem que se analisar. Não existe um analista sem a sua própria análise. Como é que alguém vai analisar se essa pessoa não se analisou? Não descobriu a eficácia do inconsciente sobre ele. Não descobriu por que ele escolheu determinadas coisas, por que ele gozava de determinado sintoma. Então, o analista precisa chegar nesse final. Não necessariamente chegar no final para começar a atender pacientes. Muitos analistas começam antes, mas ele tem que chegar nesse final.
Hoje em dia, o que a gente percebe, né, e o que tem que acontecer mesmo, são que as pessoas vão até a análise, vêm até a análise, porque sofrem de determinada situação, trabalham, resolvem essas situações e vão embora. E são pessoas que vão, têm os efeitos que ela queria ter, elas se organizaram melhor, casaram, conseguiram um trabalho, estão felizes no trabalho. Muitas mulheres não engravidavam e vêm fazer análise e engravidam e falam, tchau, não quero mais, trabalhei até aqui. Algumas, quando começa a cutucar e trabalhar em pontos chaves, entendeu? Elas não querem, vão embora. Talvez essa pessoa nunca volte para a análise. Em outros momentos, elas podem retornar e dizer, olha, trabalhei X pontos, agora eu quero trabalhar outras questões que eu não trabalhei até então. Ótimo. Ou então, não trabalha. E é isso que tem que acontecer mesmo, né? O analisando vai até a sua análise, tem os seus efeitos, daqui a pouco eu falo mais desses efeitos, e vão embora. E vão indicar a psicanálise. É daí que a gente vai transmitir a psicanálise cada vez mais. E não é fácil transmitir a psicanálise, principalmente nesse tempo, né? Como eu falei, onde como assim eu vou fazer uma análise? Não, eu quero tomar um remédio, porque eu quero resolver logo o que está acontecendo. Gente, a medicação ela é importante sim. Ela faz uma mudança química cerebral. Muitas vezes é o que permite que o paciente levante da cama e vá até o consultório de analista, tá? Ou então faz com que o paciente não se mate, tá? Ou que pare as suas crises de ansiedade. Sim, mas o sujeito precisa falar para descobrir por que ele sofre daquela forma. E falando no dispositivo analítico, ele vai criar condições, ele vai se encontrar, ele vai criar significantes, tá? Para ir cada vez mais, né, diminuindo a medicação. E é muito comum que os pacientes deixem de tomar medicação. Mas não é que a gente fala com o paciente, ó, então diminua a medicação porque você começou a análise. Não, a gente não pode falar isso. Ela vai caindo a medicação. Por quê? Porque o sujeito vai se estruturando o seu desejo. Ele vai se firmando no seu desejo. E ele vai precisando cada vez menos. E é comum que ele fale com o psiquiatra, muitas vezes o psiquiatra nos liga, outras vezes nem liga. De vez em quando chega uma cartinha, muito de vez em quando, tá, gente? Ai, parabéns, o trabalho que você fez foi muito bom com o fulano e tal. Aí a gente troca algumas palavras com essa pessoa, com esse médico. Então, é alguém que está disposto, entendeu? Que conta os outros saberes. Por isso que não se trata da gente tratar, tá? A psiquiatria. Não, de forma alguma. Ou qualquer outro tipo de atendimento. Cada um no seu discurso. E com a sua eficácia. Na análise, o paciente descobre um novo lugar. Um lugar outro, e aí outro grande, tá? Um lugar outro da palavra. Onde se desprega a cadeia significante. Cadeia significante que muitas vezes estava congelada. Por isso que o paciente não caminhava. Porque ele repetia sempre o mesmo. Não criava novos significantes. O paciente se descobre na análise dizendo mais do que tinha intenção. Isso é possibilitado pela transferência. É a esse outro, para além do outro, tá? É a esse outro, para além do outro semelhante que o analista vai a esse lugar. O analista não vai trocar figurinha com o paciente. Por isso que ele precisa ter feito a sua análise. Ele não vai se compadecer e dizer, isso já me aconteceu. Isso aconteceu com um filho meu. De forma alguma. O analista, ele está ali para escutar o paciente, não para trocar figurinha com o paciente. Será preciso que haja uma transformação. O primeiro paciente se queixa e depois ele vai se implicar. E esse momento é muito comum a passagem para o divã. No começo o paciente se queixa do outro, que o outro fez isso, não se implica. O analista vai pontuando e mostrando. O que você fez o que com isso? Outra vez, o que você fez? Não disse nada. Você falou para o fulano que você queria? Não. Outra vez você não falou para a pessoa que você queria, por exemplo, um casal, né? A mulher disse, meu marido outra vez não me trouxe um presente no dia dos namorados. Sim. E você falou para ele? Não falei nada. Como é que ele vai saber que você não gostou? Mas ele viu na minha cara, né, que eu não gostei. Sim, mas e você falou para ele? E aí, mais uma vez, você falou para ele. Aí o paciente vai se dando conta. Não falei, né, mas eu vou falar. Não
o paciente começa a se implicar naquilo que ele está dizendo. E aí ele faz a pergunta: por que eu deixo que isso aconteça comigo? Por que outra vez eu fiz isso comigo? Percebe? É muito diferente, é uma outra posição. A primeira posição é a posição de vítima. O outro fez isso comigo, que é uma posição infantil. A posição de vítima, ela é infantil. Salvo, gente, claro, quando você tem uma arma na cabeça, né? Óbvio, você não pode fazer nada ali, porque o outro pode te matar. Agora, em qualquer outra situação, é uma posição infantil, porque o sujeito está sujeitado ao outro, como vítima do outro. Então, nesse momento, o paciente passa do lugar de vítima, tá? No lugar de sujeito. Sujeito do inconsciente. Sujeito que pode falar sobre o seu desejo. E aí se implica: outra vez eu fiz isso comigo. E aí vai criar condições para trabalhar essa questão e não repetir mais isso. Por quê? Porque a repetição, ela é inconsciente. E ela é tão forte que muitas vezes a repetição, essa compulsão à repetição, ela é entendida como destino, né? Quantas pessoas que dizem: mas o fulano, coitado, como ele sofre. Outra vez aconteceu o mesmo com ele. Outra vez escolheu um marido alcoólatra. Outra vez. É o destino. Está escrito. Não está escrito. Não está escrito nas estrelas nem em lugar nenhum. Tá? Freud descobriu o quê? Que o sujeito que se analisa, ele é responsável pelo seu destino. Ele não está escrito, salvo algumas coisas que têm a ver com o que está fora de cada um, com a contingência da vida. Agora, o que cada um faz com isso que lhe acontece é responsabilidade de cada um. Então, a análise responsabiliza o sujeito no que ele sofre, implica o sujeito no seu sofrimento. Não vai dizer: você faz isso por conta daquilo. Não. O que o analista fala fale sobre isso. Diga mais sobre isso. Tem paciente que fala: mas eu já falei tanto e não resolvia isso, então não falou o suficiente. Vamos. O que você tem a dizer sobre isso que está dizendo, né, que está sentindo? E aí o paciente vai criar um discurso, vai abrir o discurso, né, para criar significantes. E depois, no final de análise, o que acontece? Aquilo que foi aberto, que estava congelado, o paciente não se dava conta, ele é cerceado, né? É desbastado, né? Ele é desbastado e o paciente descobre lá: poxa vida, os significantes são os mesmos. Os significantes determinam aquele sujeito. Sempre o mesmo. Qual é a satisfação? Qual é o gozo que essa pessoa tem com aquilo que lhe acontece? E aí ele descobre que isso tem a ver com seus primeiros outros, com o que escutaram na sua infância. E não é que o paciente lembrava de antemão, ele constrói, ele lembra disso na análise, por exemplo, de que quando criança não era a filha preferida, não era a preferida. Quando criança, a mãe diz: essa daí não vai dar em nada na vida. Agora, essa é minha outra filha, esse é o meu filho, esse vai ser. E realmente, o investimento dessa mãe é para que esse outro filho seja aquilo que ela quer que ele seja. Enquanto essa outra pessoa que escutou que não ia dar em nada, acreditou nisso. Não são todas as pessoas que acreditam nisso. Alguns acreditam nisso e vivem sua vida respondendo a esse script. Através do trabalho, através do processo de decifração do inconsciente, do trabalho com as formações do inconsciente, da leitura dessas mensagens vinda de um outro lugar, né, desse outro inconsciente, através da leitura do laço do esquecimento, sonhos e sintomas, o paciente descobre a força de seu desejo e não poderá mais atribuir seu sofrimento ao seu destino. Nesse primeiro tempo, a análise, como eu falei, o analisando descobre que tem um inconsciente e precisa se responsabilizar por ele. Nesse trajeto, sua análise produzirá sentidos para o que não existia. O que nos interessa nesse momento é o sujeito dividido, né? Dividido pelo significante. Um trabalho que é feito a partir do simbólico e do imaginário, que é com o que Lacan trabalhou nos anos 50, até os anos 50, né? Uma forma de entender como essa divisão subjetiva afeta o histérico na forma do... tem duas questões aqui. O sujeito histérico é sou homem ou sou mulher? É uma forma dessa divisão do significante. Para o obsessivo é: estou morto ou estou vivo? O obsessivo é aquele que rumina, pensa
muitas vezes não age. Tá? É um sujeito que, para ele, o desejo é impossível. Então, o sujeito não faz nada para realizar o desejo porque já está dado como impossível. O histérico, o sujeito, né, pode ser tanto o histérico quanto o histérico, o desejo é insatisfeito. Não é aquele sujeito que seduz e cai fora. Por quê? Porque para essa pessoa o desejo é insatisfeito. Está ali, mas não queria estar ali. Tá? Está ali de corpo presente, mas a cabeça está no outro lugar. Não está nunca satisfeito com o que lhe acontece, com o que consegue. Isso é diferente de dizer que o desejo, ele é sempre insatisfeito, né? Se a gente satisfizesse todos os nossos desejos, não precisaríamos levantar da cama no outro dia, né? Quer dizer, o desejo, ele é realizado, mas existe um resto que faz com que o sujeito continue desejando, que é o que não acontece com o sujeito depressivo, o sujeito que não deseja. É diferente do desejo para a anoréxica, que ela deseja nada. Ela tem fome de nada. Mesmo que um paciente tenha um encontro com um analista, gente, não pode ser um encontro com o outro qualquer. Alguma coisa essa pessoa vai ter que ter escutado. Algo esse analista terá que ter pontuado para cutucar essa pessoa. Às vezes o paciente diz, nunca mais eu volto aqui. Nunca mais eu vou me casar com o analista. Mas essa pessoa, já aconteceu comigo muitas vezes, volta depois de anos. Já aconteceu com uma adolescente, foi análise porque os pais levaram. E adolescente, muitas vezes não vai por que quer. Se bem que hoje em dia tem uma coisa muito interessante. Alguns adolescentes pedem para os pais fazerem análise, os pais é que não querem. Você precisa? Você está ficando louco? Conta para mim o que está acontecendo agora. Se quisesse contar para a mãe, né, já teria falado. Então, eu estava falando dessa adolescente, que os pais levaram no consultório, e ela ficou 1 ou 2 sessões, não queria, o desejo não era dela. Anos depois, acho que 4 anos depois, ela retornou. E ela disse assim, que não sabia por que estava ali, mas que ela tinha vindo com os pais, ela falou, né, tantos anos atrás, não entendeu direito o que aconteceu, mas ela lembrava da minha voz. E ela, quando os pais falaram, você vai ter que ser analisada, ela falou, então vai ser com aquela fulana, ela retornou. E hoje ela está trabalhando e produzindo, hoje ela vem porque quer. Antes ela foi porque os pais queriam. Com criança também isso é muito comum. A criança não pede para ser analisada, não sabe nem o que está acontecendo com ela, nem por que ela sofre. Não sabe por que ela não passa de ano, que ela não aprende a ler, por que ela troca de letras. Proposital isso, tá? Por que ela troca de letras, porque pode ser um momento ali na escolarização dela que algo está obstaculizando. Isso não significa que ela tenha um déficit, isso não significa que tenha algum problema neurológico, como muita gente diz. Isso existe. Vocês viram que o TDAH é um dos diagnósticos maiores, né? Que o Brasil é o segundo maior país que receita cloidrato de metilfenidato, que é a sertralina ou a ritalina. É o segundo país que mais receita, que mais consome. O primeiro, aquele que inventou, Estados Unidos. As crianças francesas não têm TDAH. Quer dizer, tem, né? Tem uma parcelinha minúscula. Por quê? Sabe? Porque os pediatras não usam o DSM. Não usam esse catálogo. Os psiquiatras franceses usam um outro classificação médica. Por quê? Porque eles colocam o acento no comportamento da família. Eles querem saber primeiro o que está acontecendo naquela família para que aquela criança não está aprendendo a ler, para que ela não pare, para que ela seja tão agitada, enquanto as nossas crianças estão sendo medicadas muito jovens, em escolas, muitas vezes na escola pública. O professor, tá? Ele diz para um médico que às vezes atende a escola, que aquela criança não para quieta e receitam ritalina. Uma contenção física para aquilo que a criança não está sendo contida, muitas vezes por causa de uma palavra. Os pais não têm impulso físico. Os pais não dizem, pare, fica quieto.
não. Às vezes diz, fica quieto. Pare, filho. Olha só, a mesma coisa que dizer, faça o que quiser. Outra coisa que acontece hoje em dia é que muitos pais estão aqui, ó, diretamente nos seus smartphones, tá, nos seus telefones, e não estão olhando para essas crianças. Não sei se vocês viram um vídeo, uma palestra muito interessante da Jerusalemski. Vocês viram? O Café Filosófico da Julieta Jerusalemski. Ela é uma pessoa que atende, uma psicanalista, que atende muitas crianças com diagnóstico de autismo no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, né? E ela disse nessa palestra que o número de casos de crianças que chegam com esse diagnóstico, que não tem esse diagnóstico, muitas vezes a criança ela não se relaciona com o outro, né? Porque isso é uma relação que é aprendida com esse grande outro, que é a mãe que vai a esse lugar. Não se relaciona porque as mães não estão olhando para os seus filhos. As mães estão aqui, muitas vezes amamentando. E aqui, quando nesse momento é o momento que a mãe olha para o filho, faz um carinho, fala com esse filho, o momento dos dois ali. Essa psicanalista falou isso, né? Uma outra coisa que ela falou é de uma mãe que, para amamentar o filho ficar quietinho, colocava ele aqui no peito e o celular com o desenho que a criança mais gosta no outro. Tá? Uma outra coisa, não sei se vocês viram, uma cadeirinha da Fisher Price, vocês viram? Sabe aquelas cadeirinhas que balança? Agora tem umas que treme, vocês viram? Né? E tem umas que já vem com não é esse que nós estamos enlouquecidos. Bom, a Inglaterra já proibiu o uso de aparelhos iPads na sala de aula, né? Já, porque viu o estrago que fez. O que acontece com esses barulhinhos dos smartphones, do WhatsApp? A mesma coisa que acontece quando alguém consome anfetamina e cocaína. Uma dependência. O barulho do WhatsApp, ele libera endorfinas. A cocaína libera o quê? Endorfinas. Esse inconsciente produzido no dispositivo analítico é o inconsciente freudiano, né? Não é o mesmo inconsciente que já existia antes de Freud, o inconsciente da filosofia, como o contrário da consciência. Nesse inconsciente está tudo que a criança escutou, tudo que ela viveu, né, o lugar que ela já tinha quando ela chegou nessa família. Ele representa a história do sujeito, sua novela, os costumes, a cultura, enfim, o discurso familiar no qual ele está inserido. E que é transmitido de geração a geração, pois o grande outro existe mesmo antes do sujeito nascer. Quando eu digo que é transmitido de geração a geração, o que eu estou dizendo com isso, né? Muitas vezes, uma família diz, né? Ah, todos os homens dessa família são os fracotes. Imagina um menino, uma criança crescendo, escutando isso. Todos os homens dessa família são fracotes. Então, todos os homens dessa família são alcoólatras. Qual é o lugar que existe para esse menino? Alcoólatra. Ele vai se identificar com essas figuras. O pai, o tio, o avô, todos vão portando um tempo de escapatória. Um outro exemplo, que é comum também, que já aconteceu, né, comigo. Numa família, a avó, as tias e a mãe dessa mulher tiveram câncer de mama. Logo o médico chegou para ela e falou: você vai ter câncer de mama. E ela trabalhou muito isso em análise, porque o desejo dessa mulher era tirar as mamas para não ter o câncer de mama. Claro que tem uma questão genética, tá? No outro dia eu fiz uma entrevista com um oncologista que me explicou o seguinte: na divisão celular, desde no útero, essa criança já pode ter a célula cancerígena, que pode ficar adormecida e nunca acordar, tá? Ou, em um determinado momento, pode acordar. Pode acordar em outros membros da família, mas naquela não. Por quê? Porque não é somente, não tem a ver somente com a genética. Tem a ver com cada um, tem a ver com a experiência de cada um, tem a ver com o ambiente, o inconsciente, o desejo de cada um. Tá? Então, o que essa médica me explicou? Eu falei, mas o
que você sugere que, né, uma pessoa, um paciente que teve alguns casos na família, tem um exame hoje em dia, né, um exame de sangue que é feito para verificar se alguém tem um BRCA1 ou BRCA2, ou tem um outro lá, que eu esqueci agora o nome. O que você sugere? Ela disse o seguinte: que o paciente remova os seios. Mas você não acha que isso é uma coisa mutilante? É certeza que essa pessoa vai ter porque ela tem esse gene? Não, não é certeza. Eu falei, então qual é a outra possibilidade que você pode dar para um paciente? Esse paciente, tão óbvio, né? Que esse paciente, em vez de fazer essa mulher, enfim, ou até homem, né? Porque tem câncer de mama também, homens, em vez de fazer a mamografia de 1 ano em ano, faça de 6 em 6 meses. Entende? Faz de 6 em 6 meses, porque se, tá, gente? Aparecer alguma coisa, vai lá, faz uma punção, entendeu? Punção e trata. Muitas vezes nem precisa fazer nem quimio, nem rádio. Então vamos lá, né? Vamos para a pergunta, né? Quais são os benefícios da análise, né? Por isso que vocês estão aqui. Não são poucos, né? Num mundo onde tudo faz com que as pessoas acreditem que elas são mais um, objetos descartáveis, tá? E quando envelhece, adoece e morre, tem que ser assim dessa forma, tá? Ou então que serve só para procriar, ou então para trabalhar e não usufruir daquilo que trabalha, porque do jeito que a gente está, né? Trabalhando, não temos tempo depois de usufruir do que trabalhamos. E muita gente trabalha e deixa para velhice, para usufruir da vida quando fica velho. Quando fica velho, fica doente e vai consumir o que guardou em tratamentos. Então, primeiro, descobrir que é o inconsciente. E que tem um saber que esse sujeito pode acessar, um saber que está do lado dele, não do analista. Um saber que é insabido. Tudo na fala do paciente, né? Do analisando. O paciente é quando ele chega no primeiro momento da análise. Depois que ele faz essa passagem, depois que ele tem um enigma, cria um enigma, dirige para o analista, e ele passa a ser analisando, não mais paciente. Porque ele passa a trabalhar. Ele não fica esperando que o analista diga. Ele trabalha na análise. Reconhece e decifra a sua cadeia de pensamentos, descobre o que está por trás, o que determina os seus atos, o porquê das suas escolhas, de seus fracassos, de seus impedimentos, suas inibições, suas impotências. E cada um é um sujeito em particular, cada analisando diferente do outro. Tem a sua subjetividade, resultado de sua história familiar. E a análise vai possibilitar que ele possa reviver a sua história e descobrir quem é responsável pelos seus atos. Lacan falou, né, que o analisando, ele revive a sua história, que o passado não é somente passado. O passado é o passado historizado no presente. Então, as marcas do passado aparecem todo tempo, os comportamentos. Na análise, o sujeito vai descobrir. Por que repete isso? Que tem a ver com comportamentos anteriores. Então, o paciente na análise trabalha em relação ao seu sintoma e trabalha em relação à satisfação que ele tira desse sintoma. Que uma coisa é, primeiro momento da análise, o paciente produz significantes. Então, ele chega, não sabe por que sofre. Aí ele descobre, ele vai produzir significantes e descobre por que sofre. Depois ele diz, tá, eu já descobri por que eu sofro. E por que eu continuo sofrendo? Por que algumas coisas mudaram e outras não? Aí o analisando vai descobrir que aquele sofrimento traz uma satisfação, traz um gozo. Como que ele goza do seu sintoma? Por que ele repete o que ele repete? E aí, desfazendo essas equivalências, descobrindo por que ele goza, que alguém pode mudar, gente. Mudar a forma de satisfação. Porque o sujeito não vai deixar de gozar. Mas ele vai mudar a forma de satisfação. Um exemplo, bem claro que eu uso muito nas minhas palestras, é o objeto da função do bombeiro. Qual é? O fogo. Sim. Qual é o objeto do incendiário? O mesmo. O objeto da função e do gozo é o mesmo.
é o fogo. O uso que cada um faz é totalmente diferente. Um está no laço social, né? O que Lacan chamou de laço social, está dentro da sociedade. Tá? O outro está marginalizado, está fora da sociedade. Um está construindo, o outro está destruindo. Do cirurgião também. Qual é o objeto da função do cirurgião? Sim, mas o que ele faz com o corpo dos seus pacientes? Corta e costura, corta, né? Tira, põe, enfim. Brinca ali, né? No bom sentido. Qual é o objeto do estripador? O que ele faz? Ele corta. Só que um corta com precisão, sabendo o que está fazendo, orientado por um discurso, orientado por um ensino, para fazer coisas boas. O outro não, está ali para destruir. Agora, o que faz com que cada um escolha estar dentro do laço ou fora do laço social diz respeito à história de cada um. A gente não pode saber de antemão se a gente não analisa esse sujeito. E talvez em relação ao estripador fica difícil, né? Porque o perverso, muitas vezes, geralmente não busca uma análise. O paciente descobre o porquê das suas angústias, por que adoeceu, por que se deprimiu, por que se inibiu, por que estava paralisado. Analisa suas culpas e descobre que tudo isso impulsionou a sofrer. Pode falar e descobrir o gozo do sofrimento. Gozo no sentido psicanalítico, eu já falei, é um outro tipo de satisfação. Ele sai da posição de vítima, que é uma posição muito danosa. Porque quando se está como vítima, o sujeito nada pode fazer para mudar isso. Assim, podem decifrar seu inconsciente, descobrir as satisfações sintomáticas e poder mudar. Não é incomum, como eu disse, tá? Que os pacientes, quando estão em análise, tirem seus impedimentos e andem, caminhem. Por hoje é isso, gente. Pode acontecer situações onde o analista precisa fazer essa ruptura com o analisando? O Freud, no começo da psicanálise que ele inventou, ele tinha dificuldade porque ele estava colocando um discurso novo. Então ele ensinava os pacientes. Chegou num momento que os pacientes não queriam ir embora. Tá? E Freud muitas vezes colocava um término. Mas é diferente, porque Freud não tinha sido analisado. Freud trabalhou com o que ele tinha na época dele. E não foi pouco, né, gente? Se não fosse Freud, a gente não estaria aqui. Tá? E Lacan, ele foi um pouco adiante. Lacan se analisou com o Ippiani, alguém da IPA, da Internacional, e criou o seu próprio método. Mas o Lacan disse, quem quiser que seja freudiano, quem quiser que seja lacaniano, mas eu sou freudiano. Então assim, como é o seu nome? Márcia. Você falou, chega no momento que o analista que tem que colocar isso para o paciente, né? Em palavras. Chega um momento onde o analista precisa fazer a ruptura com o analisando. Olha, enquanto análise lacaniana não, porque ele vai fazer um trabalho para que chegue nesse final. Agora, se for uma terapia, né, e é o que se predispuseram, né, a trabalhar e foi trabalhado, e talvez o terapeuta perceba que tem uma resistência de caminhar sozinho, aí não sei, talvez tenha, mas enquanto analista não. O analista vai levar o sujeito a chegar nesse final. Tem que ser instituído. Sim. Bem lembrado. Se no começo tem a suposição do sujeito suposto saber, no final tem que ter a destituição, tá? E a quebra das identificações, uma outra coisa que eu não falei. Na análise, o sujeito vai quebrar as identificações com as suas figuras parentais, ele vai quebrar as crenças, né? Que muitas vezes o sujeito com crenças fortíssimas. Olha, aprendi que, um paciente falando que eu não posso sorrir, porque quem ri muito no outro dia chora. Então, uma pessoa que não conseguia rir, porque ela achava que quando ela estivesse feliz, não conseguia rir. Portanto, não se dava momentos felizes, porque quando ela fosse rir, logo iria vir uma tragédia, porque era uma crença familiar muito forte, né? E as famílias que
passa, né, através das gerações são as suas crenças, né? É o que passa através do seu discurso, os comportamentos, né, herança discursiva. Então a gente não herda somente o DNA, né? Não é somente a genética que a gente herda dos nossos pais, é o discurso, que muitas vezes é muito mais forte do que a própria genética. Isso, um exemplo claríssimo, uma criança adotada. Vocês devem conhecer. A coisa mais linda é uma criança adotada. Ela se parece com seus pais. Quer dizer, não tem nada a ver com genética, gente. Não tem um gene daquela família e a criança fica parecida. Por quê? Pelo amor e pelo discurso familiar. Realmente essa foi adotada, né? E toda criança precisa ser adotada. Os filhos biológicos também precisam ser adotados. E aquilo que eu estava falando antes é totalmente o contrário, né? São mães, mulheres que parem os seus filhos, homens que fazem os seus filhos e não estão ali enquanto pai e mãe em função. Podem estar como procriadores, né? Progenitores, como aquele que custeia materialmente aquele filho, dão boas escolas, enfim, viagens, mas não estão na função de pai e mãe, daquele que dão o amor e também corte, o limite, aquele que ensina. Você comentou no começo sobre desafios da clínica hoje, né? Pensando no contemporâneo, que tem toda essa questão da tecnologia, da pressa e tudo mais. E a impressão que eu tenho é de um pouco, quase que uma pressão para que se tampone a falta com essas questões adaptativas, assim. Então, por exemplo, às vezes eu acho que parece vir um discurso muito adaptativo, inclusive para a psicanálise. Por exemplo, obrigação de oferecer atendimento por Skype, obrigação de fornecer situações para que o paciente possa estar ali. E aí é complicado, porque, claro, a gente tem uma questão que é real, né? Tem uma possibilidade de chegar a trânsito e tudo mais. Só que também eu fico pensando em o quanto que isso também seria um papel de resistência, né? De apontar que essa possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo é real. Falando do quanto a sociedade também pode chamar a psicanálise a esse lugar, estandardatização. Seja na crítica ou fazendo com que ela se adapte para conseguir esse resultado. Tipo, eu já vi algumas abordagens como se a psicanálise tivesse que orientar o sujeito para atingir um resultado, quase como um processo de coaching, sabe? Não. Que a gente sabe que aí o analista diria o que ele acha que é melhor para o paciente, né? Não é o analista que sabe o que é melhor. É cada um que vai saber o que é melhor. Uma análise tem que possibilitar seus efeitos, mas é de cada um. Como cada um tem a subjetividade, uma história, uma singularidade, é um a um. Por isso que a gente não atende, né? A gente não faz como a ciência, né? Claro, e assim não é uma crítica, né? São campos diferentes. A ciência trabalha com o objeto, tá? A psicanálise trabalha com a falta de objeto, né? Não existe um objeto que tampone, que faça satisfazer o sujeito por completo. Não, o sujeito é um eterno insatisfeito, porque nunca vai ter um objeto que vai tampá-lo, tá? Que vai preenchê-lo. Por quê? Se fosse assim, não existiria castração. E a castração, a gente faz ela todos os dias. É cada um se dá conta de que não pode tudo, não pode ter tudo, não pode falar tudo. Aquele que fala tudo que faz a cabeça é um louco, né? É considerado louco. Agora, na análise, sim, é importante falar tudo que passa a cabeça. Ninguém pode tudo. E o que essas famílias estão fazendo hoje em dia é acreditando que podem, tudo que os filhos pedem. E muitas vezes o que o filho quer é a atenção. É o pai dizer não. Quando eu falei da hiperatividade, o que é uma criança que não para? Muitas vezes porque não tem um discurso que o pai fala, fica quieto. A criança tem a pulsão, né? Todos nós temos uma pulsão destrutiva. A criança não para, a criança corre, quebra, pula. E aí a mãe e o pai estão ali, assistindo TV, fazendo... O
filho está pedindo uma contenção. E ele fala, para, fica quieto. A criança se alivia. Por quê? Porque aquele não, aquele corte, põe um limite na sua pulsão destrutiva. E é muito importante que os pais façam isso, porque se eles não fizerem, só vai restar a medicação. Gente, eu não sei se vocês conhecem alguém que usa Ritalina, entendeu? Um dos efeitos colaterais da Ritalina, não estou dizendo que em outros casos não seja necessário, tá? Por isso que esse diagnóstico tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado, por pessoas que realmente saibam o que está acontecendo, porque senão vão dar a medicação desnecessária. Um dos efeitos colaterais da Ritalina é ataque cardíaco. Sim, ataque cardíaco, isso é terrível, né? Agitação. Parece louco isso. A criança é agitada. Como que ela vai tomar medicação? E um dos efeitos colaterais é a agitação. Ataque cardíaco, problema de rim, problema de fígado. Tanto que alguns países não medicam. Quando medica, a criança tem que fazer, né, se for com um profissional sério, constantemente exames para ver como é que está essa questão, do fígado, do sangue, senão os efeitos são terríveis. Quando, na verdade, muitas vezes a palavra ali, a lei, o nome do pai, tá, não está funcionando. Nada substitui, né, gente? Face a face, né? Você está ali diante do outro. Claro que em algumas situações, tá? Eu até tenho alguns pacientes que estavam aqui, viajou para outro país, que passar um ano trabalhando nesse país. Sim, ela trabalhava assim. Não por Skype, entendeu? Mas por telefone. Então, aí era por um tempo, voltou para o Brasil, né? Voltou e fez essas sessões aqui. Então, pacientes que moram em Campinas, morava em São Paulo, eu morei em Campinas, porque trabalha, faz algumas sessões por telefone e vem 2 vezes ao mês pessoalmente, que é diferente. Mas já recusei sim algumas pessoas que querem. Nunca fez esse trabalho, né, para que a transferência realmente aconteça. Porque bem, não dá para ver, né, exatamente o que. Essa é a minha próxima pergunta. Se você acredita que você estabelece um processo de transferência numa relação assim por Skype? Se você nunca trabalhou com a pessoa pessoalmente, não. Por exemplo, desde que o paciente entra no consultório, já tem ali uma imagem, tá? E tem uma postura. Como que a pessoa senta na cadeira, na poltrona, se a pessoa fica largada, se alguém está falando e dá de ombros, entende? Isso tudo é aprendiz. Outra direção que toca nisso que foi colocado agora, nós sabemos que existe uma maneira também chamada que é a terapia breve de orientação psicanalítica. Dentro da tua prática, você acredita que, respeitando a questão ética, dado algumas circunstâncias, em ambiente de ambulatório, no hospital, uma coisa pontual, é válido, tem restrição, é muito complexo como a gente está vendo essa questão do Skype. Como é que você vê isso dentro da tua clínica e imaginando se trabalhar isso no ambiente de maneira pontual? Sei lá, caiu um prédio aqui, né? E aí se tem uma demanda ali e a psicanálise como instrumento. Como você disse, é breve, psicoterapia breve, usando as ferramentas, né? Os recursos da psicanálise. Sim, no momento de tragédia. Tem alguns grupos aqui em São Paulo, tem um trabalho bem interessante nas praças, né? Vocês já viram? Já. Acho que em Pinheiros, no centro da cidade, na Roosevelt. Então, imagina a possibilidade de alguém se encontrar com um analista, ser escutado, às vezes um ponto específico. Uma moça, né, que começou a fazer formação conosco no Instituto dos Modernos, ela trabalha como voluntária, tá? Numa instituição. A princípio, nessa instituição, eles alimentavam, né, dava comida e roupa para essas pessoas. Aí eles começaram a fazer um cadastro. E como ela está fazendo análise e fazendo a formação, eles começaram a fazer a entrevista e ela começou a fazer algumas perguntas. E aí um homem estava perguntando, morador de rua, tá? É para morador de rua. O morador de rua estava dizendo, falou da vida dele, falou do que ele tinha feito. E ela fez uma pergunta.
ela perguntou para ele, mas por quê? Com todos esses saberes que o senhor tem, com tudo isso que já aprendeu, por que está morando na rua? Gente, essa pergunta, ela não sabia, porque a gente nunca sabe o efeito que vai ter o que a gente pergunta, né? Até porque a gente sabe o que a gente pergunta, mas o outro, a gente não sabe o que o outro escutou, né? Nunca sabemos o que o outro escutou. Na próxima vez que eu somentei, ela disse, ele estava tomando banho, e ele perguntou para ela se ela podia ajudar a fazer um currículo. Ela não sabia do alcance que ia ter essa pergunta. Como reverbera, né? Sim. Então, num momento sim, específico no hospital. E alguns hospitais que já tem psicanalista, muito interessante. Ele questionar um doente ali, um paciente, por que daquilo, naquele momento da sua vida. Então, o que o paciente vai dizer? Seja quando ele diz que a vida dele está acabada, que realmente ele vai morrer. Imagina um analista ali questionar, o que te faz pensar dessa forma? Do jeito que não esperava. Ele pode esperar dizer, não, fulano não é bem assim, não, você tem que pensar positivo. O que o discurso comum falaria. O que te faz pensar que isso vai te acontecer? Aí o sujeito vai ter que ser explicado, né? Vai ter que elaborar uma resposta. Lançando aí um exemplo dessas perguntas que você falou que o analista faz o porquê, né? Por que disso, por que dessa situação e tal. E se o paciente, a exemplo de resgatar um trauma, algo muito doloroso na vida dele, e ele resgatou e aquilo fazer mal a ele naquele momento? Olha, às vezes sim, um questionamento existe uma desestabilização, sim. Tá? Às vezes o paciente fica muito mexido, né? Às vezes tem crises, né? Vocês que atendem, tem uma crise ali, um choro convulsivo, né? E a gente precisa manejar bem para não deixar alguém sair do consultório desestabilizado, porque a pessoa vai atravessar a rua e não vai olhar os carros passando, né? Corre um risco, assim. A análise possibilita isso. Quando cutuca, tá? Em alguns pontos chaves, traumáticos, uma desestabilização. Mas é um momento frutífero, né? Frutífero para a gente trabalhar exatamente, entendeu? Quando o sujeito está tomado por aquela emoção. Quando ele traz à tona aquilo que aconteceu, que estava reprimido, estava quietinho ali, mas a sensação é a mesma. Né? Os pacientes dizem, estou sentindo o que eu senti quando aconteceu comigo há 20 anos atrás, a mesma coisa. Quer dizer, a emoção vem com tudo. Pode acontecer, por exemplo, do paciente estar fazendo o tratamento, está progredindo. Progredindo. Isso, e aí aconteceu um resgate de um trauma, de algo doloroso a ele, e ele acaba regredindo ou tendo que tomar outro caminho no meio do tratamento? Não chamaria de regredir, tá? Mas um momento de desestabilização. Sim, pode acontecer um acidente, pode ter uma perda de um ente querido, né? E aí, emoções, por exemplo, a perda de alguém, o trabalho de um luto, não tinha aparecido até então. Essa pessoa perde um ente querido, esse trabalho é urgente de ser feito, né? Então, sim, a análise vai trabalhar naquele ponto. Sim, o sujeito vai ficar desestabilizado como tem que ser, né? Como pertinente à situação. Preocupa essa questão, sim, da depressão, do aumento de casos em relação à depressão. Tem duas coisas muito importantes, né? Uma é, mais pessoas tiveram acesso, né, a planos de saúde, tiveram mais acesso a consultas médicas e foram diagnosticadas. Mas existe um excesso de medicalização, sim, um excesso de diagnósticos. Por outro lado, é importante que as pessoas hoje em dia, elas estão dispostas a falar sobre isso. Quem é que não tem ou teve, né, um familiar diagnosticado de depressão? Ainda em algumas famílias isso é tabu. Porque quando o sujeito diz, eu vou fazer análise, você está louco? Agora quando alguém diz, eu vou fazer análise, por quê? Estou deprimida, tá. Então, minha tia, minha vizinha, o pai do meu namorado, eu mesma, entende? Ser mais aceito, tá? Pelas pessoas. E saúde mental ou saúde psíquica é um tabu, né, gente? É um tabu. Um paciente jovem, né, que eu estou atendendo agora há pouco tempo, ele falou que universitário, tá? Né, deveria conhecer, né, tá? Enfim, ele tem
acesso a muitas informações. Ele falou para um amigo que estava fazendo análise, ela falou assim, por que você tem? Ele falou que a cara dela, de surpresa, entendeu? Como se ele tivesse assim, a ponto de cometer um crime. Aí ele estava falando do preconceito que existe. É muito preconceito. E não é só no Brasil, né? O ano retrasado, a Michelle Obama, né, não sei se vocês viram, ela fez uma campanha justamente para falar para as pessoas procurarem ajuda, procurarem terapia, entendeu? Em relação ao tratado da saúde mental. Porque o número de pessoas, de soldados que estavam se matando é muito grande. Né? Hoje em dia aqui, né, em São Paulo, os casos de suicídio, não sei se vocês viram, está aumentando, aumentou de 2015 para cá, 65%. Os colegas agora, né? Os colegas agora. Sim. Da tona, né? Sim. Da turma jovem. Porque a isso, Aline, responde um pouco o que a Aline estava dizendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas, muitas vezes, não têm lugar para falar do sofrimento. Os jovens estão muito frágeis, tá? Acreditando que pode tudo, que o desejo tem que ser satisfeito. Gente, se uma criança não aprende, desde pequena, a lidar com a frustração, como é que ela vai lidar na adolescência? Que é o momento de turbilhão, de hormônios, as questões psíquicas, as mudanças, a quebra das identificações parentais, o luto do corpo infantil, o luto do lugar que era para seu pai e sua mãe. A mãe não é mais a linda e maravilhosa, o pai não é mais o detentor de todo o saber. Então, se essas crianças não tiveram a colocação dos limites, elas ficam muito frágeis, que nem uma folha ao vento, né? Elas não têm, sabe, estrutura mesmo. E aí, diante das adversidades, das paixões juvenis, da carga excessiva das escolas, do ter que passar no vestibular, na primeira faculdade, no primeiro ano que fizerem, tem que entrar na melhor faculdade, porque tem que ser aos 30 anos milionário, entende? Esses ditos desse outro social que faz com que o sujeito, se ele não tiver isso, não tem razão de existir. Não é somente isso, tá? Seria muito simplória uma resposta. Tem tudo isso e tem fragilidade desse sujeito.